Muito bem, mais exercícios comentados. Vamos falar agora do exercício 2.46. O 2.46 diz o seguinte: uma tubulação de vapor é envolvida por um isolante térmico, cujos raios internos e externos são RI e RE, respectivamente. Em um dado instante de tempo, sabe-se que a distribuição de temperatura no isolante tem essa forma daí, né? C1 ln de R sobre RE mais C2. O sistema encontra-se em regime estacionário ou transiente? Como que varia o fluxo de calor, o fluxo térmico, e a taxa de transferência de calor dentro dessa parede, nesse caso desse isolante? Esse exercício 2.46 é muito similar ao que a gente fez no final da nossa aula do capítulo 2, onde a gente trabalhando com o sistema com uma casca esférica, né? Então vamos ver como é que ele funciona. O nosso volume de controle, então, vai ser um pedaço desse isolante, e dentro desse isolante, né, nós vamos ter aqui o raio, vamos marcar aqui o nosso raio interno, né, o raio que ele chamou de RI, e o raio externo, que ele chama de RE. E a coordenada radial R é um ponto qualquer dentro dessa casca cilíndrica, ou seja, dessa fatia dessa parede cilíndrica. As nossas equações básicas que nós vamos pensar aqui, né, como ele pediu para calcular o fluxo de calor e a taxa, vamos trazer aqui as equações, lembrando que aqui a temperatura varia na direção radial. Então, o fluxo de calor, Q duas linhas em R, menos K dt dr, e a taxa de calor em R é o fluxo vezes a área. E está aí a equação geral da condição de calor para a gente poder avaliar se o regime está em estacionário ou transiente ou permanente. Bom, por que a gente está trazendo a equação do balanço global? Porque ele te deu um perfil de temperatura, ele te deu uma distribuição de temperatura. Então, quando a gente analisa a distribuição de temperatura, ponto a ponto no interior, a gente está falando da solução de um balanço diferencial. Essa equação, inclusive, é uma solução geral dessa equação que está embaixo para algumas considerações. Que considerações são essas? Bom, o problema não falou nada sobre geração de calor, né? E na verdade não faz sentido. Um isolante térmico não gera calor. O calor vai vir lá do vapor, né, permear a tubulação de aço e depois passar pelo isolante térmico. Então, dentro do isolante não tem geração de calor. Então, nós vamos limar aí o termo de geração por unidade de volume, que é o que a gente chama de Q ponto, né? E vamos considerar aí a condução de calor unidimensional, só na direção do raio. Então, a variação de temperatura, em princípio, acontece na direção do raio ou do tempo. Isso que nós vamos checar aí se é permanente ou transiente. Se for permanente, o dtzinho é zero. E se for permanente, se for transiente, esse termo não vai ser zero. Ou seja, a derivada segunda de temperatura com raio não vai ser zero. E como é que se resolve esse problema então? Bom, então esse problema a gente vai resolver pegando esse perfil de temperatura e jogando na nossa equação governante. Se a gente jogar o perfil de temperatura na nossa equação geral, né, equação geral, e essa derivada segunda da temperatura com raio não for nula, aí vai estar em regime transiente. Se for zero, a gente está em regime permanente. E especificamente nesse caso desse perfil de temperatura logarítmica, né, ele tem um detalhezinho que a gente faz muita confusão na hora de derivar esse perfil. Então, o que é inteligente a gente fazer? A gente separar esse ln primeiro. Ó. Então, nós vamos pegar o perfil de temperatura, o T de R, que é igual a C1 ln de R sobre RE, mais C2. É inteligente a gente separe esse logaritmo primeiro, usando a propriedade logaritmo, que é a diferença, né? Então, o que é o ln de R sobre RE? Isso é a mesma coisa de escrever C1 ln de R menos C1 ln de RE mais C2. Então agora nós vamos pegar a nossa equação geral e vamos derivar isso duas vezes. Então fazendo a primeira derivada, né? Del T, del R, como a temperatura em princípio pode variar com o tempo, vou deixar a derivada parcial, né? Como é que fica isso aqui? Ó? Fica C1, o que dá a derivada de ln de R? Derivada de ln de R dá 1 sobre R. 1 sobre R. Deixa eu apagar isso aqui, fica melhor. Vai ficar 1 sobre R. Derivada de constante, tá vendo? Esse termo RE às vezes confunde muito, a gente coloca C1, 1 sobre R sobre RE, né? Mas ele não tem esse RE aqui, porque isso é zero na hora de você fazer essa derivada. São as constantes, né? A externa é uma constante.
Então, jogando na equação, o que você vai ter aqui? 1 sobre R, 1 sobre del R, condutividade vezes R vezes dT/dr. Quem que é dT/dr? Esse cara que está aqui, C1, 1 sobre R. E isso é igual a ρ, C, no caso Cp, né? Variação de temperatura com o tempo. Então, o raio corta com o raio. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai estar derivando, fazendo aí del de del R, desse termo que está aqui, que é uma constante. O que dá derivada de uma constante? Zero. Ou seja, a derivada de temperatura com o tempo ela é igual a zero. Ou seja, nesse caso, nós estamos falando de um regime estacionário, né? Como isso é zero, nós estamos em regime estacionário. Bom, então respondemos aí a primeira pergunta, né? Vamos para a segunda. Como que varia com o raio o fluxo térmico e a taxa de transferência de calor? Então, vamos primeiro para o fluxo, a gente vai usar direta a definição dele, né? O que é o fluxo de calor na direção radial? É menos K. Agora a gente sabe que a temperatura só varia com a posição, a gente precisa escrever mais ΔT, ΔR, a gente pode escrever dt, dr. E nós já temos o valor dessa derivada aqui, onde eu estou marcando, C1 sobre R. Então, o fluxo de calor menos K vezes C1 sobre R. Então a pergunta é, como que varia o fluxo de calor com o raio? Ou seja, o fluxo de calor ele decresce com o raio. Okay? Então se a gente for esboçar ele nessa figura, ele não vai ser uma reta, ele vai ser uma função, um decaimento logarítmico. Ou seja, o que é a derivada? A inclinação local, ou seja, menor o raio, maior a inclinação local, que é o nosso dt dr. Quanto mais próximo da parede externa, menor a inclinação dessa reta, menor o gradiente. Ok? Ou seja, menor o raio, maior o fluxo de calor, ou seja, maior o gradiente de temperatura. Bom, depois ele pergunta como é que varia agora a taxa de calor. A gente já sabe de antemão que a taxa de calor não pode variar. Por que não pode variar? Porque o regime a gente viu que é estacionário. Se é estacionário, o calor que chega na face interna do cilindro, da casca cilíndrica, é o que sai no externo do cilindro. Ou seja, essa taxa de calor ela tem que ser, na verdade, uma constante. Então a gente vai mostrar isso aqui multiplicando pela área. No caso, quem que é essa área? O dt/dr a gente já tem, menos K C1 sobre R. No caso, a área é a área transversal do cilindro. Vamos pegar esse cilindro aqui, eu vou estender ele, né, para a gente colocar essa cota que a gente vai precisar dela, que é a espessura, o comprimento L do cilindro. Então a área da seção transversal seria essa área que eu estou mostrando aqui, seria a área da superfície do cilindro, numa posição R qualquer, ou seja, a posição 2πr L. Corta o R com o R, e a gente verifica então que a taxa de calor é uma constante. Menos K, C1, 2πL, que é uma constante como tem de ser. Ok? Gigante? Esse material foi tirado do livro do Fox McDonald, do livro do Impropério DeWitt, 7ª edição. Dúvidas? Estou à disposição.